Fala aí, sócios, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema muito falado, mas pouco compreendido. Nós vamos falar sobre reserva de emergência. Qual a sua importância, como formar uma, onde você pode investir e o principal. Esse será um vídeo realista, então sem essa de reservas de emergência que superam até mesmo o valor que você tem investido. Tudo isso logo após a vinheta. Vamos começar falando sobre o que é reserva de emergência. O conceito de reserva de emergência é bem simples, é basicamente aquela parcela do seu patrimônio que você guarda e torce para nunca precisar usar. Ela é destinada apenas para situações atípicas, como por exemplo, você ficou doente e não tem como arcar com seu custo médico, você sofreu algum tipo de acidente, ou mais comum, você ficou desempregado e precisa de dinheiro para se sustentar. Agora vamos falar sobre como formar uma reserva de emergência. Para formar uma reserva de emergência, o primeiro passo que você deve seguir é definir uma meta. Esse primeiro passo é algo muito particular, ele pode variar muito de acordo com o custo de vida de cada pessoa. Mas esse passo seria basicamente o valor que você vai aportar todos os meses a fim de formar a sua reserva de emergência. Por exemplo, se você ainda mora com seus pais, muito provavelmente o seu custo de vida é inferior de alguém que mora sozinho, paga aluguel e tem filhos. Mas independente de qual cenário você esteja, a forma como você vai definir a sua meta, que seria o valor que você vai depositar todos os meses na reserva de emergência, será a mesma. E eu criei um esquema para ajudar você a definir qual será esse valor. E antes de mais nada, eu quero te apresentar um conceito que eu criei chamado boleto mágico. Ele é o contrário do boleto que você está acostumado a pagar todos os meses. Basicamente, você paga um boleto mágico e todos os meses parte do seu dinheiro volta para sua conta. Deixa eu explicar melhor. Muita gente, e provavelmente você já pensou ou ainda pensa assim, paga todos os meses primeiro todas as suas contas e se sobrar uma graninha no final do mês, você vai lá e investe aquele dinheiro. O problema é que nunca sobra nada e o boleto mágico veio para resolver esse problema. Basicamente, você vai incluir o boleto mágico nas suas dívidas que você tem que pagar todos os meses e todos os meses parte do seu dinheiro vai voltar para você. E essa será a primeira dívida que você deve pagar todos os meses. O conceito do boleto mágico é que você precisa primeiro investir o seu dinheiro e depois você irá pagar as suas contas. Nós estamos tão acostumados a pagar boletos, contas, que dessa forma será mais fácil você investir todos os meses. Então não se esqueça, primeiro você irá pagar um boleto mágico, destinando parte do seu dinheiro para uma conta na corretora ou no banco que você tem investimentos, e em seguida você irá pagar as demais contas. Pense no boleto mágico como uma conta obrigatória que você deve pagar todos os meses. E o valor que você vai destinar à reserva de emergência todos os meses, você também vai encaminhar para a instituição financeira que você tem a conta antes de pagar as dívidas que você tem. Esse é um mecanismo anti-autossabotagem que eu criei para impedir que nós gastemos todo o nosso patrimônio e fiquemos sem investir naquele mês. Mas agora eu vou te ajudar a descobrir qual será o valor que você vai destinar para a reserva de emergência todos os meses. E para isso eu criei uma arte bem simples de entender que eu vou deixar aqui ao lado. E tudo que você precisa fazer é definir qual cenário que você se encontra. Se todos os meses você gasta menos do que você ganha, você irá destinar 5% da sua renda líquida para a reserva de emergência. E quando eu falo líquido dos investimentos, eu quero dizer que você já vai ter pago o boleto mágico dos investimentos, que é aquela parcela que você destinou para investir todos os meses. E o que sobrar você irá calcular 5% e destinar para a reserva de emergência. Ficou meio complexo? Calma que eu já vou te mostrar na prática. Vamos apenas passar pelo 7% e pelo 10%. Se você gasta tudo que você ganha e não sobra nada, você irá pagar um boleto mágico da reserva de emergência de 7% do que sobrou após você investir. Agora, no pior dos cenários, se você gasta mais do que você ganha, você irá destinar todos os meses 10% para a sua reserva de emergência. Isso porque, muito provavelmente, se você gasta mais do que ganha, em uma possível emergência, você não terá de onde tirar dinheiro. Logo, a sua reserva de emergência tem que ser maior. Eu sigo essa metodologia de reserva de emergência todos os meses. E a minha meta de valor para a reserva de emergência é 6 meses do meu custo de vida mensal, que varia de acordo com cada mês. Logo, tem meses que o meu custo de vida mensal é menor e eu não preciso ter uma reserva de emergência tão gorda.
Porém, se eu fizer alguma dívida muito alta, eu preciso aumentar essa reserva de emergência. Dessa forma, caso eu fique, por exemplo, desempregado, eu consiga pelo menos pagar essas dívidas. Mas agora vamos a um exemplo prático para ficar mais fácil de entender tudo que foi dito até aqui. E logo após o exemplo, eu vou falar para vocês aonde que vocês podem formar a sua reserva de emergência. Então, se você ainda não deixou o seu like e se inscreveu no canal, essa é a sua oportunidade. Digamos que Pedro receba R$ 1.500 todos os meses. E por acompanhar os sócios de negócios, ele está no sinalzinho verde do nosso semáforo. Ou seja, ele precisa destinar 5% da sua renda para a sua reserva de emergência. Dessa forma, as finanças de Pedro ficaram assim: salário de R$ 1.500, e como Pedro ele acompanha o melhor canal de educação financeira do YouTube, ele destina todos os meses 10% do seu salário para os seus investimentos, que seria um total de R$ 150. E após investir, sobrou para Pedro R$ 1.350. E é sobre esse valor aqui que nós vamos calcular o valor que Pedro irá destinar para a reserva de emergência. Que nesse caso, como Pedro está no semáforo verde, ele irá destinar 5% para a reserva de emergência. Seria um total de R$ 67,50. E após pagar o boleto mágico dos investimentos e o boleto mágico da reserva de emergência, sobrou um total de R$ 1.282,50 para Pedro. Com esse valor aqui, ele pode pagar as demais despesas dele, contas de água, energia, telefone, nem sei se existe mais telefone, internet e assim por diante. E se desse valor aqui sobrar mais alguma coisinha ali para Pedro, ele pode gastar com o que ele quiser, com alguma regalia que ele tenha. Isso porque ele já fez o mais importante, que foi investir e separar parte do seu dinheiro para reserva de emergência. E só fazendo uma simulação rápida para você entender a diferença que os boletos mágicos fazem no longo prazo. Se nós investíssemos R$ 150 por mês durante 30 anos a uma taxa de juros de 9%, nós teríamos mais de R$ 250 mil. Esse valor aqui poderia gerar uma renda passiva de mais de R$ 2.000 por mês. E isso que eu estou sendo pessimista, eu estou contando que Pedro vai receber R$ 1.500 durante 30 anos, o que é bem difícil. Afinal, muito provavelmente o salário dele vai evoluir com o passar do tempo. Mas agora, para finalizar, eu vou falar onde você deve e onde você não deve de forma nenhuma investir o seu dinheiro destinado à reserva de emergência. E como eu disse, a função da reserva de emergência é te socorrer caso você precise dessa grana e não tenha de onde tirar. Logo, você precisa de alta liquidez, você consiga resgatar rápido aquele dinheiro. Então nada de lugares com baixa liquidez ou com alta volatilidade. Então já desconsidere deixar a sua reserva de emergência em ações, fundos imobiliários e muito menos em criptomoedas. A sua reserva de emergência deve ficar em ativos seguros, como títulos públicos federais, como é o caso do Tesouro Selic, ou em CDBs com liquidez diária e que tem uma remuneração de pelo menos 100% do CDI, como é o caso da Nubank, Banco Inter, C6 Bank e PagBank, que está com uma remuneração de 110% do CDI. E lembre-se, a reserva de emergência ela precisa ter alta liquidez e segurança. Nada de colocar a reserva de emergência em lugares arriscados. E para concluir, apenas certifique-se que os CDBs que você está investindo, eles possuem a liquidez diária e que possuam a proteção do FGC. Eu particularmente prefiro muito mais CDBs ao invés de títulos do Tesouro Direto, como o Tesouro Selic. Isso porque em algumas raras ocasiões os títulos do Tesouro podem apresentar uma rentabilidade negativa. E com isso nós vamos finalizando esse vídeo. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Você acha que a reserva de emergência é importante? Também não deixe de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Meu nome é Alisson Ferreira e até a próxima!